Veja o que o pastor César Cavalcante disse a respeito do arrependimento verdadeiro. Assista até o final e Deus te abençoe, você e sua família. Então, para deixar 3 pontos depois dessa introdução, primeiro, arrependimento significa reconhecer que Deus tinha razão o tempo todo. O que é arrependimento? É concordar com Deus. Arrependimento significa, primeiro, arrependimento significa reconhecer que Deus tinha razão o tempo todo. Tem aí o texto para projetar? Então, primeiro ponto. Arrependimento significa que Deus estava certo e que você estava errado o tempo inteiro. Deus estava certo e você estava fora da razão, você estava fora de si, eu estava fora de mim. E tudo isso começa em Gênesis, quando rompemos com Deus e iniciamos uma rebelião. Gênesis capítulo 10, é ali que começa Babel. É ali que começa Babel. E ao romper com Deus, Adão e depois todos os que depois dele também pecaram, se tornaram rebeldes contra Deus. Rebeldes contra Deus. E quando Daniel interpretou o sonho do Nabucodonosor, do rei da Babilônia, ele estava falando do desfecho dessa história. Todos os rebeldes contra Deus, todos os rebeldes estão contra Deus, e eles se representam nessa estátua, que a cabeça de ouro é a Babilônia. Por isso que lá a última a cair também é a Babilônia. Então, quando Daniel interpretou o sonho do Nabucodonosor, ele estava falando do desfecho de toda a história. É o reino de Deus. Tudo termina no reino de Deus. E isso a gente sabe através da história de Nabucodonosor, de Daniel e do sonho da estátua. Eu acho que nenhum Daniel conseguia perceber a complexidade da interpretação desse sonho, porque começa ali no sonho de Nabucodonosor e vai terminar lá no Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, antes do capítulo 19, que é a volta de Cristo. Então, quando Daniel interpreta o sonho, acho que ele não estava entendendo tudo, toda a complexidade. Mas em Jesus, nós descobrimos que é possível. E aí vem, a religião dizia que era impossível, porque a religião judaica é assim: você nasceu judeu? Então você é judeu. Acabou. Deus é para um clã. O Deus judaico é um Deus para os judeus. Você quer Deus? Tá, vira judeu. Se você não vira judeu, não dá. E aí em Jesus, nós descobrimos que é possível sair do estado de rebelião e ir para o estado de adoração. E esta é a pregação de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele começa a pregação dizendo: tem um jeito de sair da estátua e vir para a pedra. E eles perguntam: como? E ele diz: arrependei-vos. E o que é se arrepender? Se arrepender é concordar com a Trindade. Se arrepender é reconhecer que Deus está certo em tudo. E quando eu falo isso, você pensa assim: peraí, pastor, essa é fácil. Todo mundo entende que Deus tem razão, que Deus é verdadeiro, seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso, não sei o que lá. Tudo bem, nessa primeira camada todo mundo entende. Mas a gente está pronto para as outras camadas? Quando Deus quer tirar alguma coisa ou alguém da gente, quando Deus está falando com a gente sobre santificação, quando Deus está falando com a gente sobre os limites, quando Deus está falando sobre como o marido tem que tratar a mulher, como a mulher tem que tratar o marido, como o pai tem que tratar o filho, como o filho tem que tratar o pai, como você tem que tratar o seu pecado, como você tem que tratar quem peca contra você, como você... Conversão e arrependimento, a conversão através do arrependimento. E arrependimento significa: eu reconheço que Deus tem razão o tempo todo. E essa é a pregação de Jesus de Nazaré. E essa migração da estátua para a pedra se dá quando nós concordamos com a Trindade. E concordar com a Trindade é discordar de nós mesmos. Por isso que o Espírito Santo convence um homem do pecado. Você para e fala assim: as coisas que eu faço, as coisas que eu gosto, as coisas que eu uso, as coisas que eu falo, não são compatíveis com o Deus que está se revelando a mim. E aí eu tenho 2 opções: me tornar um adorador ou me tornar um cafajeste, que é aquele cara que sabe, mas não vive. Ele sabe, quer se tornar um hipócrita, um ator. Porque diante de Deus, quando a gente entende Deus nessa perspectiva, primeiro, passa pela perspectiva do Pai Nosso. Quando Jesus vai ensinar a gente a orar, ele fala assim: quando vocês forem orar, é assim, Pai Nosso. Bom, se o Pai é nosso, a gente vira irmão. O Pai é nosso, logo todo mundo virou irmão. Mas tem 2 tipos de irmãos. Tem 2 tipos de irmãos. Isso nos leva para o segundo ponto. Temos um Pai, e diante dessa informação que temos um Pai, diante dele, ou nós somos pródigos, que é o pessoal da rebelião, ou nós somos religiosos. Ou pródigos, ou religiosos. Que é a história dos 2 filhos, lá do filho pródigo. Então o pai tinha 2 filhos, um garoto e um mais velho. E o garoto chamou no pai e disse assim: me dá o que é meu. Ele não tinha nada, porque a herança é um bem que você só pode assumir depois da morte do pai. Então ele não tinha nada. Me dá o que é meu. Você não tem nada, mas eu vou ser bom e eu vou te dar o que você teria de direito, mas você só vai levar porque eu sou bom. Não é porque você merece. Você não merece nada, meu amigo. Você não merece nada, porque eu estou vivo, eu sou seu pai e estou vivo. Então você não merece.
mas eu vou te dar. E aí o pai divide a fazenda entre eles, e o cara pega o dinheiro e vai viver longe do pai. E a Bíblia diz que distante de Deus, ou distante do pai, ele viveu uma vida dissolutamente. Ele gastou dinheiro com bebida, com drogas, com prostitutas, com mulheres, com amigos, com noitadas, e terminou numa pocilga. E terminou, ele tinha um patrão que parecia que ser muito ruim. O patrão, tem patrão que é terrível, né? Não sei se você já tem um patrão desgraçado, tem? Esse cara arrumou um patrão desse. E o patrão dizia, não, eu não vou te dar nada, se você quiser, você come comida com os porcos. E esse cara tinha que sair na mão com os porcos, para ver se ele conseguia comer a comida que sobrava da pocilga de porcos. E um dia, esse garoto, no chiqueiro, ele teve uma percepção. Ele diz assim, quantos funcionários do meu pai? Os funcionários do meu pai, ele não está nem falando os filhos. Os funcionários do meu pai não são tratados assim. E eu aqui, nessa desgraça. E eu vou me levantar e vou procurar meu pai com uma proposta. E a proposta dele não era ser filho. A proposta dele era ser um funcionário sem ser CLT. A ideia do texto grego é assim, ó, faz de mim, aliás, o texto grego em português fala, faz de mim um dos seus jornaleiros, aquele que trabalha pelo jornal, pela jornada de um dia, faz de mim um dos diaristas. Eu não preciso morar na casa grande, eu não preciso morar na fazenda. Mas ele começa dizendo assim, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me contrata como um dos seus funcionários, como fala, que faz bico, porque ser um funcionário irregular do Senhor é melhor do que viver nessa pocilga de porcos. Ou seja, esse garoto teve uma outra visão do seu pai estando dentro do chiqueiro. Ou seja, o arrependimento é quando você entende que o pai estava certo o tempo todo. Aquele garoto, ele estava dizendo, fiz caca da minha vida. Meu pai estava certo o tempo inteiro. Tudo que meu pai estava falando era para o meu bem. O meu pai tinha razão. E eu estraguei tudo. Então eu vou voltar lá, eu já não tenho mais essa condição, porque eu já não tinha direito. Eu só tive a herança porque ele é bom. Então eu já perdi tudo. E eu vou voltar lá e vou falar para ele me contratar como um dos seus funcionários. Qual a surpresa? É que quando o garoto chega, ele descobriu que naquela casa não tinha vagas para funcionário, só tinha vaga para filho. E isso é graça. E isso é graça. A graça de Deus é o seguinte, você estragou tudo, né? Você acabou com tudo que eu te dei e que você não merecia, não é? Você escandalizou meu nome, né? Você jogou tudo no lixo, não é? Você é o tipo de filho que me deu vergonha, não é? E aí você fala assim, eu sou essa filha, eu sou esse filho. E o que você quer agora? Eu quero uma oportunidade, eu quero que o Senhor me trate como um funcionário raso. Eu quero que o Senhor me trate como alguém que faz a faxina da faxina da faxina. Porque eu sei que eu não sou digno nunca mais de ser chamado teu filho. E aí o pai fala assim para você, você está com sorte, porque aqui na minha casa não tem vaga para empregado, só tem vaga para filho. Então eu vou receber você como filho. E essa nuance da graça nos deixa diante de dois caminhos. Porque na história o pai tem 2 filhos. E esses 2 filhos se representam 2 caminhos. Primeiro, concordar com Deus. Dizer, eu estava errado o tempo inteiro, o Senhor estava certo o tempo inteiro, e esse é o caminho do pródigo. Mas o segundo caminho é quando a gente vira religioso vazio dentro de casa, que é o caminho do segundo filho. Porque o segundo filho, a história de Lucas 15 mostra que diante desse pai se criam 2 caminhos. Ou a gente vira pródigo e joga a vida fora, ou a gente vira um religioso e criamos um pai que não é o verdadeiro. Criamos um Deus que não é o verdadeiro, mas que nós criamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse é o caminho do religioso. Deixa eu mostrar para você que esse filho mais velho criou um pai à sua imagem e semelhança. Quando o filho pródigo voltou, fez a festa, o bezerro cevado e tal, e o filho mais velho não quis entrar, vocês conhecem o texto, e aí o pai foi lá insistir com ele, ele falou assim, isso não é possível. E aí o pai diz, é por quê? E ele diz, porque ele nem chamou, o filho pródigo, ou melhor, o filho mais velho nunca chamou o pai dele de pai, e nunca chamou o irmão dele de irmão, na Bíblia. E aí ele diz assim, este teu filho gastou a metade da nossa fazenda, e o Senhor recebe ele matando o bezerro mais gordo. E para mim, o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ou seja, e aí a resposta do pai explode a nossa cabeça, porque o pai fala assim, você sempre está comigo, essa casa é tua, tudo que eu tenho é teu, por que você não fez quantos churrascos você quis? Por que você está com inveja do teu irmão? E por que você não fez quantos churrascos você quis? Ou seja, aquele filho mais velho, ele projetou um pai que não deixava matar um cabrito. Mas esse pai era o verdadeiro? Sim ou não? Não. Esse é o pai que ele projetou. Quantos filhos acham que o pai ou a mãe são carrascos quando não são? Quantos filhos projetam um pai e falam assim, não, meu pai é dócil, porque minha mãe não sei o que e tal, quando na verdade não é aquilo. É o que está acontecendo com esse filho. E esse é o retrato do crente religioso.
que projeta um Deus que, se você tiver cavanhaque, você vai queimar nos quintos do inferno. Aí você fala assim, mas quem decidiu isso? Onde é que Deus falou isso do cavanhaque? Não vem não. Isso é mundanismo. Aí você fala assim, interessante, qual é o texto? Não tem. E por que não tem? Porque isso é o Deus que esse cara projetou. Então, segundo, nós temos um pai, e diante dele temos dois caminhos. Ou nós somos pródigos, ou nos tornamos religiosos antes do arrependimento. A história de Lucas 15 mostra que diante do Pai nós criamos dois caminhos. Ou nós jogamos a nossa vida fora, ou nós jogamos Deus fora, e criamos um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou a gente é aquele cara que gasta tudo e perde tudo e joga tudo e termina com os porcos e só reconhece que ele é o pai no final. Ou a gente faz uma religião e constrói um Deus severo, terrível, que você olha e esse Deus está sempre com um chicote na mão, dizendo, vamos ver, estou aqui, vamos ver se você vai cochilar aí no culto, porque se cochilar eu dou uma chicotada em você. Esse é o Deus que as pessoas criaram. Esse é o Deus que o religioso cria. E essa é a história do pródigo. O jovem sai, gasta tudo, perde tudo e só reconhece o pai no final. Ele reconhece que não havia direito algum, ele reconhece que tudo que ele tem é por causa do pai, não por causa dele, e o pai o recebe como filho. Esse é o primeiro tipo. O devasso, o profano, o vagabundo, o drogado, que um dia caiu em si, caiu de joelhos e disse, eu me arrependo, eu me rendo, eu me entrego, e eu reconheço que o pai estava certo o tempo inteiro, e eu estava errado. Esse é o pródigo. Mas o segundo filho, é aquele que na verdade serve o pai, que ele serve um pai que não é o pai dele. Não sei se me faz entender quando eu digo isso. Ele serve um pai que não é o pai dele, que está lá na casa. Ele serve o pai que ele projetou. Em algum momento ele decidiu que o pai não deixava pegar um cabrito para se alegar com os amigos. Que dia que o pai disse isso? Nunca. Mas ele decidiu que era assim. E aí ele se vitimiza, ele se martiriza, ele entra na autocomiseração, eu sou um coitado, esse teu filho desperdiçou os bens vivendo com prostitutas, no bordel, e eu sou crente, e eu estou rezando, orando, pagando promessa, me santificando, e nada acontece comigo. O Senhor me deixa me alegrar com os meus amigos. E o pai disse assim, quem é que disse que você não pode se alegrar com seus amigos? Ou seja, esse pai que não me permite me alegrar com os meus amigos, era o pai verdadeiro? Não, é o pai que eu decidi, é o pai que eu criei. Que eu criei a minha imagem, a minha semelhança. Então esse segundo filho, que na verdade serve a um pai que não era o pai dele de verdade, porque ele reclama do pai e o pai corrige. O pai diz assim, peraí, alto lá, este não sou eu. Quantos anos eu estou te servindo, sem transgredir, sem sair da sua casa, e até hoje o Senhor nunca me deu nada. O pai falou, peraí, calma aí, é verdade que você nunca fez um churrasco com um cabrito, mas isso não diz sobre mim, isso diz sobre você. Porque esse pai que você está dizendo, esse pai que você está pintando, não sou eu. Ou seja, diante da informação que nós temos um pai, ou você é o pródigo que nunca se arrepende ou depois se arrepende, ou você é um religioso que projeta um pai que não é o pai de verdade. E é esse que nós pregamos. A gente sentou e a gente enquadrou Deus e decidimos, Deus, ele gosta assim, ele não gosta assim. Deus, ele prefere assim, ele não prefere assim. Deus, e aí criamos um regimento. E a partir desse regimento, a gente está pregando Deus que nós inventamos. Isso é um ídolo. Esse Deus que nós inventamos é um ídolo.